Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o apóstolo Paulo na sua prática de pregação do Evangelho, abertura de igrejas e edificação das que já existiam e a preocupação dele com a igreja. Igreja é a noiva do Senhor, mas é toda ela e não uma denominação. Quem exagera, focaliza a sua denominação, quer engrandecer a sua denominação, está prestando um desserviço à causa do Evangelho. Está indo contra a oração de Jesus, que clamou pela unidade da igreja. Nós vamos ser avaliados pelo Senhor pelo amor de uns aos outros, não só do nosso grupinho ou da nossa denominação. Nós vamos ser avaliados pelo Senhor pela nossa dedicação a toda a noiva do Senhor. Isso tem repercussão em toda a nossa vida. A maioria dos crentes passa em frente a um templo ou uma reunião, uma organização, uma festa de uma igreja, eles olham, não é minha igreja, não tem nada a ver com isso, e vão embora. Não deveria ser assim. Eles deveriam sentir amor. Se eles estão vendo alguma coisa errada, que orem. Se eles estão vendo alguma coisa boa, louvem a Deus. E se eles estão vendo alguma correspondência, cumprimentem os irmãos, procurem comunhão. Manter a comunhão é ordem do Senhor com todos. A maioria dos crentes que quando moram num bairro, eles não querem nem saber o que está acontecendo com a igreja que está ali ao seu lado. Isso é pecar contra a noiva de Cristo. Desprezar os irmãos porque não são da sua denominação. Há pessoas que arranjam problema aqui, saem dessa igreja e vão para outra. Eles deixam sujeira aqui e vão para outra achando que a mudança vai limpar aquilo. Não adianta. Mudar de igreja, o Deus de lá vai ser diferente daqui, o Deus de lá vai acertar a sua situação e o que você fez aqui não precisa se consertar aqui, onde você conviveu. Pois é, há pessoas que pensam nisso, deixam sujeira aqui, pecados, mas vão para outra igreja achando que começam do zero, de novo. Não, não e não. Nada do que você foi feito vai ser apagado, a não ser com o sangue de Jesus e quando você se consertar, vier e confessar e se consertar com os irmãos com quem houve desentendimento. Nada mais vai apagar o seu pecado, senão o sangue de Jesus, que exige que você faça o conserto. A gente precisa entender isso. O corpo de Cristo é um só. Tem que haver unidade, a gente manter a unidade, valorizar os outros, se alegrar com a vitória dos outros e chorar. Quando um pastor é preso, quando uma igreja é fechada, hoje é moda no mundo inteiro fecharem igrejas cristãs. Igrejas cristãs estão sendo fechadas no mundo inteiro, por muitas razões. Satanás usa muitos motivos, mas o fato é este. E a gente fica triste. Havia aqui uma igreja, havia pessoas que buscavam o Senhor. Onde é que elas estão agora? Acabou, a igreja fechou. A gente deveria sofrer com isto. É menos uma porta para a pregação do Evangelho. Pois é, o apóstolo Paulo foi preso. Deus usou o apóstolo Paulo, a mente dele era muito criativa, ele era muito enérgico, dinâmico, ousado. E também não tinha meias palavras, não. Ele era duro no trato com os irmãos. Ele deixou marca de sangue, de amor, por onde ele passou, sofrendo, dando a vida pelo Evangelho, edificando igrejas por todo lado. Mas ele não edificou igrejas paulinas. Ele não criou uma denominação paulina. Era a igreja, a única. E em muitos lugares havia briga
confusão, pessoas se levantavam contra ele. No final da vida ele disse: todos da Ásia me abandonaram. E era difícil. Aos Coríntios ele escreveu que havia falsos apóstolos que estavam lá em Corinto, difamando a ele, o apóstolo Paulo, e querendo separar crentes para eles, como que criaram uma denominação para eles longe do apóstolo Paulo. Pois é, quando ele foi preso, Deus disse: agora eu vou trabalhar com você de forma diferente. Você vai ter muito tempo para escrever cartas nas cadeias. Eu não vou cercear o seu trabalho, porque mesmo preso eu vou fazer com que coisas aconteçam para que você possa receber os irmãos e discipular os que vêm a você, porque eu vou trazer. E ele foi preso, e quando chegou em Roma, a primeira coisa que ele fez foi chamar os judeus para explicar o evangelho, e depois os cristãos gentios que ele já conhecia. E ali o livro de Atos termina truncado e a gente fica com muita curiosidade. Na glória nós vamos querer saber como foi a continuidade. Foi algo lindo, maravilhoso, porque foi o evangelho que cresceu e prosperou para o mundo todo, a partir de Roma. Não foi de Jerusalém, não foi de Antioquia, não foi de Éfeso ou Corinto. O evangelho que se espalhou pelo mundo todo foi a partir da igreja em Roma. Mas como foi esse trabalho do apóstolo Paulo? A Bíblia entra em mistério. Assim que ele chegou a Roma, foi preso, o livro de Atos termina, mas já dando a deixa para entendermos que ele continuou a servir aos irmãos que já eram igreja, as células que já funcionavam na igreja em Roma. Paulo os serviu. E ele mostra que isso era muito importante, era um compromisso que ele tinha com Deus de servir a igreja. E quando ele não podia pessoalmente, ele fazia em oração, mas ele não parava de orar. Ele dizia: eu não deixo de orar por vocês. Vocês não me conhecem, mas pessoalmente, mas eu não deixo de orar por vocês, aos Colossenses, de Laodiceia, aos Romanos. Isso é para nós um modelo. Meu irmão, ame a noiva de Cristo, valorize todos os irmãos, não só os da sua denominação, ou da sua congregação, ou da sua célula. Ame todos os outros. Isso agrada a Deus e Deus está vendo.